Muita gente me pergunta em quais ações eu invisto, quais são as principais ações da minha carteira, qual a composição da minha carteira, quais ativos estão lá. E eu decidi gravar esse vídeo para revelar quais são os 5 principais ativos da minha carteira, o top 5 da minha carteira. Então, se isso era algo que você gostaria de saber, então já deixa teu like aqui embaixo e vamos lá assistir o vídeo. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. E nesse vídeo eu quero compartilhar os 5 principais ativos da minha carteira, tá? Tem 4 ações e um intruso, daqui a pouco você vai saber qual é ele. E todos esses dados foram colhidos no dia 7 de novembro de 2019, tá? Porque como eu vou falar aqui de alguns percentuais de valorização, para você saber qual foi a base, eu também vou mostrar as imagenzinhas do print que eu tirei da rentabilidade dos últimos 12 meses de cada um dos ativos que eu mencionar por aqui, tá? Antes de começar, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, esse botãozinho vermelho que diz inscrever-se, você clica nele, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que serão tão legais ou até mais do que esse. Para a gente usar como base de comparação, nos últimos 12 meses, o Ibovespa e o Ibov, que é o índice que acompanha a valorização, o principal índice da Bolsa Brasileira, ele se valorizou, ele subiu 27,98%. Então eu vou utilizar o Ibov como nosso benchmark, como nosso índice de referência para saber se os ativos que eu escolhi desempenharam melhor ou desempenharam pior do que o Ibovespa, tá? Então, utilizando essa base de comparação, vamos dar uma olhada a partir de agora nos 5 ativos que compõem a minha carteira. Os 5 ativos, na verdade, os principais ativos, os que têm a maior participação na minha carteira. O primeiro deles é o ITSA4, a Itaúsa, que nos últimos 12 meses se valorizou 23,36, fora uma penca de dividendos que eles sempre distribuem, tá? E aqui tem muita gente que confunde Itaúsa com o Banco Itaú. E não é bem assim, a Itaúsa na verdade é uma holding que tem a maior participação no Itaú, é quem realmente representa a maior parte da própria Itaúsa, mas ela também é controladora da Duratex e também é controladora da Alpargatas. A Duratex é aquela empresa que primordialmente mexe com louças e metais, tem a principal marca dela é a Deca, e no caso da Alpargatas, a principal marca da Alpargatas é a Havaianas. Então ela atua no setor de calçados. No caso da minha escolha da Itaúsa em relação à Itaú, o principal deles é que ela tem uma participação muito relevante na Itaúsa, mas ainda assim tem exposição a outras empresas e principalmente tem muito caixa, que pode vir a tornar ela uma empresa para aproveitar oportunidades no momento de crise, tá? Então, como eu tinha falado, a Itaúsa ela teve um desempenho um pouquinho abaixo do Ibovespa nos últimos 12 meses, mas em prazos maiores ela supera e ela também distribui bastante dividendos e por isso que ela está na posição número 1 da minha carteira, tá? O segundo ativo não é uma ação, também não é um fundo imobiliário, é um fundo de índice, é o Small 11, SMAL11, que nos últimos 12 meses teve uma valorização de 47,70%, bem superior aos 27,98% do Ibovespa. E ele está aqui meio que um intruso, tá? Porque hoje em dia, pelo menos no mercado brasileiro, eu não recomendo investimentos em ETF, eles têm algumas desvantagens, principalmente do ponto de vista tributário, que faz com que eu prefira não fazer novos investimentos. Então faz assim, pelo menos uns 5 anos que eu não adquiro uma única cota do Small 11, mas como ele está na minha carteira desde 2012, porque teve um momento, eu até contei essa história num artigo recente, eu vou deixar até aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu contei a minha trajetória nos investimentos. Eu comecei por fundos de investimentos, depois passei para fundos de índice e depois eu comecei a investir em ações diretamente. Então, os Small 11 eles estão na minha carteira desde essa época que eu investia só em fundos de índice. E aí eu fui me desfazendo do Bova 11, mas eu permaneci com o Small 11 e hoje ele já ocupa a segunda maior posição na minha carteira e tem trazido bons resultados, apesar de que mais uma vez, eu não recomendo esse tipo de investimento por questões tributárias. Existem vantagens e desvantagens, aí depende do perfil de cada um. Para o meu perfil de investidor, que prefiro investir diretamente e me tornar sócio de empresas, ele não tem feito mais sentido, mas ainda assim permanece na minha carteira com ótimos resultados. A terceira empresa, o terceiro ativo da minha carteira é a Equatorial, EQTL3. Ela, nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 47,17%, então também bem superior ao Ibovespa. E ela é, na verdade, uma holding
que atua no setor de energia elétrica. Então os principais subsidiários dessa holding, as principais empresas controladas por essa holding, na verdade não são subsidiárias, são empresas controladas pela QTL3, são a Equatorial Maranhão, que é a empresa de energia do Maranhão, Equatorial Piauí, Equatorial Alagoas e também a CELPA, que é a empresa de energia elétrica lá do Pará. Então ela recentemente passou ela foi na aquisição, acredito que da CELPA e do Piauí. Ela, em 2018 ela passou por um programa de turnaround para poder tirar a empresa do buraco e ressurgir com a empresa. Então ela tem uma forma de gerir muito boa, trabalha no setor de energia elétrica. É uma empresa que eu gosto muito e que do ponto de vista dessa empresa de energia elétrica eu até vejo o pessoal falando bem menos dela do que de outros cases e tá tudo certo. Mas é uma que eu gosto muito porque ela trabalha de ponta a ponta de todas as áreas do setor e tem um modelo de gestão que para mim é muito consistente. Então ela hoje em dia está como a terceira maior posição na minha carteira. A quarta maior posição talvez seja a minha queridinha. Se eu tivesse que elencar uma ação preferida na bolsa, seria as ações da WEG, que é a WEGE3, tá? E, inclusive, nos últimos 12 meses, pelo menos desse top 5, foi a empresa que desempenhou melhor. Eu tive outras que desempenharam até melhor do que essa, mas não estão nas minhas 5 maiores posições de carteira. Então a WEG, nos últimos 12 meses, se valorizou 51,02%. Para quem não conhece, a WEG ela atua no setor de engenharia industrial, então essa parte de motores elétricos, geradores, transformadores, esses equipamentos de larga escala na indústria, principalmente na área de geração de energia, de motores, esse tipo de coisa. Então é uma empresa que quando você pega, sei lá, os últimos 10 anos dela, você só vê crescimento de lucro, crescimento de resultados, de receita, de tudo. Então é uma empresa que ela tem um desempenho absurdo. Há pelo menos 3 ou 4 anos eu ouço falar que não. Pelo menos para aquelas pessoas que consideram preço no momento de fazer investimentos. Ah não, a WEG está cara, a WEG está cara, a WEG está cara. E ela não para de entregar resultados, ela não para de surpreender, ela não para de se valorizar para o acionista, de continuar sendo uma excelente empresa para o acionista. E por isso que ela está aqui na posição número 4 da minha carteira. E a posição número 5 é uma posição um tanto quanto polêmica, porque ela fere uma das minhas regras no momento de escolher ativos, que é a Petrobras, PETR4, que nos últimos 12 meses se valorizou 21,89%. Foi inclusive até abaixo do próprio Ibovespa. Então, obviamente, você deve conhecer a Petrobras, para quem não conhece, vive em outro planeta e chegou hoje aqui no Brasil. A Petrobras é uma empresa que atua no setor de petróleo e gás. E eu falo que ela é uma escolha polêmica porque eu tenho, por definição, não escolher empresas do governo. Essas empresas que estão envolvidas com, ou que tem dedo do governo, ou que tem algum tipo de rolo, de envolvimento em escândalo, geralmente eu caio fora. Mas o que acontece no caso específico da Petrobras? É que nesse caso não tem uma outra grande empresa privatizada no segmento de petróleo e gás para poder se explorar. E aqui o Brasil ainda tem muito potencial nessa área. Então, assim, infelizmente, é o único ativo que, na minha opinião, vale a pena ser investido nessa área. Se fosse, por exemplo, no setor de bancário, que a gente tem o Banco do Brasil, que é um ótimo banco, mas tem vários outros bancos privados, eu não investiria no Banco do Brasil. Como, inclusive, eu já fui sócio e deixei de ser do Banco do Brasil por conta disso. Se tem dedo do governo, mas tem outras empresas no setor, eu prefiro as outras empresas do setor. No caso da Petrobras, não é bem assim. E ela também tem mostrado alguns sinais de que está tentando virar uma empresa de fato séria, né? Pelo menos assim, em termos de valorizar o acionista, de entregar resultados para o acionista. Então, ela tem passado por um programa de desinvestimento, é uma empresa que tem mais de 30 subsidiárias e ela tem aos poucos feito suas vendas de subsidiária, que é a Liquigás, BR Distribuidora, entre outras, e isso está fazendo com que ela consiga levantar bastante dinheiro com esse programa de desinvestimento. Para quê? Para reduzir seu endividamento. Então ela quer ficar uma empresa cada vez mais enxuta e cada vez mais focada no seu core business, que é o quê? A parte de petróleo e gás. Extrair petróleo, principalmente com esse foco em águas profundas. Os petróleos, a extração de petróleo do pré-sal. Então, como ela está focada nisso e tem visto muito potencial nisso, é por isso que ela faz parte da minha carteira. Mas se a gente tivesse uma empresa privada com um porte dela, ou pelo menos com um potencial, com um nível de mercado similar a ela, eu certamente teria escolhido a outra empresa e não a Petrobras, porque eu evito empresas governamentais, eu evito empresas que estão envolvidas em rolos e escândalos de corrupção
entre outras coisas, porque não vale a pena você se tornar sócio de empresas como essa. Mas a Petrobras é acho que talvez atualmente na minha carteira seja um único caso excepcional de empresas que têm esse tipo de coisa de envolvimento e ainda assim ela faz parte da minha carteira, mas aí é por falta de opção, pelo menos na minha opinião, tá? É importante ressaltar também que tudo isso aqui, tudo que eu falei aqui nesse vídeo não é uma recomendação de investimento. É apenas uma transmissão de caráter informativo, um conteúdo de caráter informativo. Para quê? Para que muita gente que tinha curiosidade de saber um pouco mais sobre a minha carteira, aqui tá. Mas talvez você não tenha perfil para investir nesses ativos e tá tudo certo. Talvez você tenha opiniões totalmente contrárias em relação a eles e tá tudo certo. Aqui não é para você investir nem para você deixar de investir. Até porque o que eu estou falando é de rentabilidade passada. E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então o fato de você decidir para investir nesses ativos a partir de agora, caso você queira tomar essa decisão, e mais uma vez não é recomendação, não vai te garantir entregar um resultado como esse lá na frente. Então assim, entenda que isso é apenas exemplos e que você pode utilizar como base para estudos, mas não para decisão de investimento, tá? Então falado sobre esses 5 ativos, dá para ver que em 3 deles eu tive rentabilidades bem superiores ao Ibovespa, o Ibovespa na casa dos 28, e eu tive Small 11, 47, QTL 3, 47 e VEG 3, 51%. Então foram 3 que assim, ganharam de lavada do Ibovespa e outros 2 que perderam, né? Porque não dá para chamar a rentabilidade de 21, 22 e de 23% de perda, né? Mas no caso da Itaú e da Petrobras, eles ficaram, da Itaúsa e da Petrobras, ficaram um pouquinho abaixo do Ibovespa, mas ainda assim tem pagamentos de dividendos que podem fazer com que chegue quase num empate, tá? Mas o mais importante nessa mensagem toda é que eu fiz uma mudança na minha forma de investir. Inclusive eu contei, mais uma vez, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, um link para um artigo que eu escrevi contando a minha trajetória como investidor. Que eu comecei lá desde fundos de investimento, passei por fundos de índice e depois comecei a investir diretamente em ações, porque eu acredito que tem uma série de vantagens, principalmente vantagens tributárias. Você paga muito menos imposto de renda e o que você precisa, na verdade, é de um método simples. A única diferença, eu não sou diferente de você, eu não sou melhor nem pior do que você. A única coisa é que eu sigo um método de uma maneira bem Caxias. Eu tenho um método para escolher minhas empresas, eu tenho disciplina para poder investir todos os meses, eu tenho paciência para esperar os resultados aparecerem e eu tenho controle emocional para não me deixar afetar por essas volatilidades do mercado. Então eu tenho um método, tenho uma estratégia e eu simplesmente sigo ela todos os meses. Se você também fizer algo desse tipo, você vai ter resultados nessa área de investimentos, no investimentos em renda variável. Aumenta demais as suas chances de ter sucesso nesse investimento, sem precisar que outra pessoa administre sua carteira de investimentos, sem precisar que você precise investir em fundos de investimento e estar pagando taxa de administração. Então, todo esse método, toda essa estratégia, eu vou apresentar na Sociedade Milionária, que é o meu novo projeto de renda variável, tá? Então, também aqui embaixo, no link para esse artigo que eu conto a minha trajetória, lá no final do artigo vai ter uma caixinha de e-mail para você cadastrar seu e-mail para saber muito mais sobre a Sociedade Milionária. E eu já deixo claro desde agora, as inscrições para a Sociedade Milionária vão ser abertas na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019, às 7 horas da manhã, tá? Então quem quer aprender a investir para se tornar sócio das melhores empresas do Brasil e do mundo, gerar renda passiva todos os meses e caminhar a passos firmes rumo ao seu primeiro milhão, eu recomendo fortemente que você conheça a Sociedade Milionária, tá? Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta. Você investe em alguma dessas empresas, algum desses ativos que eu mencionei aqui? Eu pergunto isso porque se você investe, isso significa que nós somos sócios. E é por isso que eu tenho chamado cada vez mais as pessoas que me acompanham de sócios, porque cada vez mais pessoas estão investindo em ações. Toda vez que eu faço enquete lá no Instagram de se você investe ou não em ações, mais da metade das pessoas que me acompanham já investem em ações. Então, se esse é o seu caso, é muito provável que nós já sejamos sócio em alguma das empresas. Caso você invista em alguma empresa que eu também já invisto, isso significa que nós somos sócios, tá? Então, comenta aqui embaixo se você investe em alguma dessas empresas que eu comentei aqui no vídeo, tá? Então, dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.